Olá, crianças, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido boa. E o tema da nossa aula hoje se chama Raabe, a heroína que salvou sua família. Mas antes de eu contar para vocês como foi que a Raabe salvou a família dela, como é que foi essa história toda, a gente tem que fazer o quê? Isso mesmo, a nossa oração. Então vamos lá fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais um dia? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te louvo, meu Senhor, e te agradeço por mais um dia de vida na qual o Senhor nos presenciou. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida e na vida de cada uma dessas crianças, pela nossa saúde, pela nossa vestimenta, pelo nosso alimento. Eu te louvo, meu Senhor, e te agradeço. E queria te pedir também, Pai, que o Senhor possa se fazer presente nessa aula, que nós possamos vir entender e compreender a Tua palavra, que nós possamos conseguir colocar em prática tudo o que viemos aprender aqui hoje, Pai. Eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Gente, a aula de hoje ela tem como objetivo que a gente possa aprender a levar a nossa fé para aquela pessoa da nossa família que não conhece a Cristo, que não aceitou a Cristo, que não tem Jesus no coração delas. Porque toda família tem um tio, um primo, um avô, uma avó que não conhece a Jesus, que não tem Jesus no seu coração, que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E com a história de hoje eu quero justamente isso, que nós conseguimos levar isso em prática, né? Colocar a nossa fé em prática e ver que uma única pessoa pode salvar toda a sua família, certo? Mas antes de tudo, a gente tem um versículo-chave da nossa história. Hoje eu não trouxe muito aqui para vocês lerem junto comigo, mas eu vou dizer onde ele fica e vou ler ele para vocês. E depois, quem souber, quem tiver uma Bíblia, ou até mesmo pede pro papai e pra mamãe para ler a Bíblia aí junto com vocês, certo? Fica lá em Josué. Fica lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, certo? E ele diz assim: eu e a minha família serviremos a Deus. Esse versículo ele é bem conhecido, né? Já teve muitas aulas sobre ele. E o que a gente pode tirar desse versículo, né, para as nossas vidas? De que eu e a minha casa vamos servir a Deus. Ah, tia, mas o meu pai nem ajuda nas coisas da igreja, a minha mãe nem ajuda, eu só canto mesmo assim no conjunto. Mas isso já é servir a Deus. Então, a gente está na igreja, está contribuindo com a oferta, está participando, assim, diretamente ou indiretamente de algum ministério, isso já é servir a Deus, né? Orar por uma pessoa que precisa, né? Fazer uma oração, ajudar no ministério, isso já é servir a Deus. Então, a gente serve a Deus dessas pequenas maneiras na qual não precisa, tipo assim, ai tia, o meu pai ele não é pastor, o meu pai não é um presbítero, ele não é uma pessoa assim, a minha mãe não é uma cantora ou algo do tipo, mas as pequenas coisas a gente já serve a Deus. Então a gente tem que entender que então você precisa fazer a sua parte para servir a Deus e toda a sua família também. Então incentive o seu pai, a sua mãe a irem para a igreja, dar oferta, a orarem. Fala assim, mãe, papai, vamos aqui, vamos orar pelo meu amiguinho que está doente, pela família do meu amiguinho que está precisando. Essas pequenas coisas é servir a Cristo, entendeu? Mas vamos lá para a história de hoje. Como eu já disse para vocês, ela tem como título Raabe, uma heroína que salvou sua família. Raabe, ela morava numa cidade chamada Jericó. Deixa eu mostrar aqui para vocês a cidade que a Raabe morava. E eu vou dizer o que aconteceu ali por Jericó. Aí vocês vão entender, certo? Eu vou mostrar primeiro aqui, ó. Essa aqui é a cidade que Raabe morava, certo? A cidade de Jericó. Estão vendo como ela é? Aqui é a cidade e aqui são os muros que cercavam a cidade. Como assim, muro que cerca a cidade? Hoje em dia não tem essas coisas não. Pois é. Mas antigamente
houve muitos conflitos, sabe, de cidade para cidade, muitas guerras. E como é que o Jericó tem a ver com a história toda que a senhora vai explicar hoje, tia? A cidade de Jericó. É porque vocês se lembram que Deus tirou o seu povo, que era escravo na terra do Egito, né? Usando a vida, através da vida de Moisés. Se lembram? Acho que vocês se lembram mais ou menos dessa história aí, certo? E quando eles estavam lá caminhando pelo deserto, eles tinham que enfrentar algumas cidades para que eles pudessem chegar até a cidade na qual Deus tinha prometido a eles. E uma dessas cidades que estava no meio do caminho deles era qual? Jericó. E Deus já tinha prometido a eles que eles iriam conseguir vencer Jericó, assim como eles tinham vencido outras cidades passadas, certo? Só que como vocês conseguiram ver aqui, ó, a cidade de Jericó, ela tem muitos muros. Ela é toda cercada e os muros dela são muito altos, vocês estão vendo? Pois é. E aí, Josué, que era o líder do povo de Deus naquela época, ficou pensando como é que ele ia conseguir destruir aqueles muros, porque era quase impossível destruir, porque ele era muito grande e muito largo. Então, ele falou assim, olha, eu vou escolher 2 rapazes do meu exército para irem lá na cidade de Jericó serem espiões. Isso mesmo, já existia espião na Bíblia. E aí eles foram ser os espiões que Josué tinha mandado para eles irem para a cidade de Jericó, para eles verem mais ou menos, né, em que horas o pessoal essa vigiando o muro, como é que era o exército daquela cidade, para eles terem uma noção de como é que eles iam conseguir vencer essa guerra, né? Porque é uma guerra, né? Como é que eles iam conseguir vencer a muralha em si. Mas vamos lá. E aí os 2 homens que Josué escolheu foram ser espiões lá na cidade de Jericó. Chegando na cidade de Jericó, eles se encontraram com uma moça. O nome dessa moça é qual? Que eu disse pra vocês? Raabe. Pois é. Eles encontraram com Raabe e ela falou assim, olha, eu deixo vocês se hospedarem lá na minha casa. Até porque eles contaram pra ela a verdadeira história, né, de que eles eram espiões e que eles eram do povo de Deus. E ela já tinha ouvido falar das histórias de Deus, história do povo de Deus e das vitórias que Deus tinha dado a todo o seu povo. E aí ela deixou eles 2 se hospedarem na casa dela. Só que aí, algum dos soldados do rei de Jericó descobriu. E aí foram o quê? Atrás de Raabe. Quando chegaram lá, na casa de Raabe, bateram. E ó, ela pegou e falou assim, olha, é os soldados do rei. Vocês precisam se esconder, porque se eles acharem vocês aqui, vocês vão morrer. E aí ela pegou umas pedaços de palha, umas folhas assim, botou eles debaixo, botou essas palhas em cima e eles ficaram escondidos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa moça aqui, ó, é a Raabe, tá vendo? Esses 2 aqui são os soldados do rei, tá vendo que eles estão com muita raiva. E bem aqui escondido, ó, os 2 espiões do povo de Deus, certo? E olha que Raabe toda se fingindo de que nunca tinha visto as pessoas, esses 2 homens de forma alguma. Mas elas falaram, aí os soldados foram embora, viram que realmente não tinha ninguém lá e foram embora. Aí ela falou assim, gente, pode sair, eles já foram embora. Só que aí ela falou assim, olha, vocês viram que os soldados do rei estão procurando vocês, então vocês precisam ir embora, né? Vocês têm que fugir. Só que, como é que eles iriam fugir? Porque se eles saíssem da casa dela, os soldados iam ver que eles estavam lá. Vou voltar aqui para vocês verem uma coisa na foto da cidade. Vocês estão vendo que bem aqui, ó, na torre, pronto? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são janelas. Tem desse lado e tem desse lado também. São janelas. E tinham pessoas que moravam ali. Ali era a casa delas. E Raabe era uma dessas pessoas que moravam ali. Então, ela ajudou os rapazes, né, os 2 espiões, a fugirem da casa dela.
Só que, antes disso acontecer, ela chegou para eles e falou assim: olha, eu sei que vocês vieram aqui, porque eles tinham contado para ela, né, a verdade de que eles tinham ido lá para investigar, para saber, porque Deus ia dar essa vitória a eles iam colocar fim na cidade de Jericó. Então ela chegou para eles e falou assim: olha, eu queria pedir uma coisa para vocês, que quando Deus, né, for dar essa vitória para vocês, quando vocês vierem destruir a cidade de Jericó, que vocês tenham misericórdia de mim e da minha família, que a gente possa ficar salvo. E aí, como ela tinha sido uma boa pessoa para eles, como ela tinha hospedado eles, tinha ajudado eles a se esconderem dos soldados, eles falaram assim: olha, tudo bem, quando a gente vier destruir a cidade, você vai deixar um negócio aqui na sua janela e a gente não vai atacar ninguém que esteja dentro da sua casa. Então você reúne na sua casa seus pais, os seus irmãos, os seus parentes, todo mundo, porque aí a gente não vai entrar, não vai matar e não vai acontecer nada de ruim com eles. Mas eles têm que estar onde? Dentro da casa de Raabe. Aí eu vou mostrar pra vocês como foi que eles fugiram, ó. Vocês estão vendo? Se lembra que tinha uma janela? Pois é, ela morava na casa, naquelas casas que tinham janela. Aqui a Raabe, ó, ajudando eles dois a fugirem, tá certo? Ela pegou uma corda e ajudou eles a fugirem, ó. Porque aqui, eles fugiram tipo assim, ó. Desceram pela janela e foram até aqui. Certo? Pois é. Isso foi a Raabe. Só que o que é que ela ia botar na janela dela empendurada para que eles soubessem que ali era a casa dela? Eles colocaram um pedaço de fita vermelha. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, uma fita vermelha? Pois é. Esse foi o objeto que a Raabe combinou com os rapazes, né, os espiões, de que ia deixar empendurada na janela dela para que eles tivessem misericórdia e compaixão dela no dia que Deus fosse destruir aquela cidade. E realmente Deus destruiu aquela cidade, né, chegou ao fim e Raabe e toda a sua família foi salva, né? E tia, o que é que a gente tem? O que é que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender justamente o que eu disse para vocês lá no começo da aula, de que não basta, não precisa que a nossa família toda seja da igreja, basta apenas um, porque aquela sementinha, a semente do Espírito Santo, do amor de Cristo, ela já foi plantada naquela pessoa. Então, as atitudes dela, o jeito dela falar, o modo como ela se comporta, dentro da casa dela, já vai fazer a diferença. Vamos supor que o pai daquela pessoa não aceitou a Cristo, vai ver como ela se comporta diferente. Aquela pessoa vai orar, a pessoa que tem Jesus, vai orar pela família dela, vai pedir: Senhor, tem misericórdia do meu lado, da minha família, salva, Senhor, o meu tio que não te conhece, o meu primo que não te conhece, porque assim Deus vai ter misericórdia da vida daquela pessoa e o Espírito Santo vai começar a semear essa plantinha, essa sementinha dentro do coração da pessoa e quem sabe um dia aquela pessoa se rende a Cristo e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu trouxe a história de Raabe hoje para vocês justamente para isso, que a gente possa olhar para ela, né, se lembrar quando alguém falar assim: ah, você conhece a história de Raabe? Fala: sim, conheço, aquela moça, né, que salvou toda a família dela. Pois é, então tenho ela como exemplo para vocês. Façam um bem para qualquer pessoa que seja, né? Ah, tia, mas ele brigou comigo, ele falou isso, ele tá errado, isso aqui. Faça o bem para a pessoa, certo? E orem pela família de vocês, orem pelos seus parentes, pelos seus tios, pelos seus primos que não aceitaram a Jesus e que Deus possa ter misericórdia de cada um deles e que essa sementinha possa ser plantada no coração deles e eles aceitarem a Cristo, certo? Eu fico muito feliz pela aula de hoje com vocês. Temos muitas novidades aí chegando, eu acho que eu não posso contar, mas daqui a pouco vocês já vão saber. E até em breve, né? Em nome de Jesus, nós iremos nos encontrar, certo? Um beijo e até a próxima aula.